Oi, tudo bom? Vamos falar hoje sobre crises e birras. Você sabe a diferença? Eu sei que muitos pais de autistas têm muitas dúvidas em relação a isso. Eu vou te contar hoje duas historinhas que aconteceu comigo e quem sabe te ajudar aí a clarear o que está acontecendo aí na sua casa para você conseguir diferenciar e ajudar melhor sua criança. Tá bom? Bora lá! Seguinte, o que é crise, o que é birra? A birra é aquilo que a criança faz quando ela quer conseguir algo a todo custo. É importante a gente frisar que birra, ela vai acontecer até uns 4 anos mais ou menos, né? A depender daí da maturidade da criança e quando ela compreende do que está em torno dela. Mas normalmente a gente vê criança até uns 4 anos fazendo birra. E a birra é o quê? Ah, eu quero tal coisa e eu quero agora porque eu preciso me satisfazer, satisfazer o meu desejo. Então, assim, independente do diagnóstico, toda criança vai fazer birra. E a gente vai precisar aprender a diferenciar esse momento. Já as crises são aqueles momentos em que o ambiente, alguma situação acontece e desregula essa criança. Então, por exemplo, no caso do Vinícius, o que aconteceu, assim, que é uma crise que dá para ficar muito claro para vocês. Um dia a gente ia viajar para Minas e aí eu fiz o calendário, como eu já contei para vocês, ia sinalizando lá que estava chegando próximo do dia de viajar, para ver se dava uma acalmada nele e ele conseguia se regular para poder lidar com isso. Só que chegou no dia, para quem conhece aqui em São Paulo, a gente, né, para minha cidade não tem avião, então a gente sempre ia de ônibus e era lá na rodoviária do Tietê. E aí o que aconteceu? A gente chegou lá, o ônibus sairia às 21 horas. E quando o ônibus chegou na plataforma, o ônibus quebrou. E o Vinícius enlouqueceu. Eu falo que ele enlouqueceu porque, assim, gente, parecia que tava matando ele de tanto que ele gritava. Mas ele gritava, mas assim, era uma coisa assim que todo mundo em volta olhava e ninguém entendia. E as pessoas passaram a achar que eu tinha batido nele, que eu tinha feito alguma coisa, que eu tava sequestrando. Sei lá o que as pessoas acharam. Eu sei que em um dado momento a polícia chegou e me deu uma enquadrada perguntando o que tinha acontecido. E aí até explicar e tal, tudo mais, enfim. O ônibus foi sair por volta de meia-noite. Então vocês imaginam que o Vinícius gritou das 9 à meia-noite. E aquilo foi assim um verdadeiro caos, um caos, assim, foi muito difícil. Mas assim, olha que interessante. Até hoje, ele lembra e fala assim: Ai, mamãe, eu fiz um escândalo aqui, né? Eu falei: É, né? Você fez. Ainda bem que você lembra do escândalo que você fez, né? E ele dá risada, porque hoje em dia ele sabe que não precisa disso. Mas, por exemplo, ainda hoje ele tem muita dificuldade de lidar com fogos. Isso desregula o Vinícius completamente. E aí, assim, ele quer usar tampão, ele quer usar o protetor. E ele fica, né, todo né? Ai, quero ir embora, quero fugir, quero ir pra minha casa, quero deitar na minha cama e ficar lá, né? E ficar quieto. Já a birra, olha a situação que acontecia com a gente. Eu já comentei com vocês que a gente ficou muitos anos sem ir no shopping. E por quê? Porque ele, né, dava o showzinho dele. E aí, o que eu fui percebendo? Que assim, a birra passou a acontecer em um momento em que a gente fez, né, aquele reforço negativo na cabeça dele. Por quê? Porque se a gente não seguisse o caminho que ele queria, que ele acostumou a passar pelo Mac pegar sorvete, ou passar pelas Americanas primeiro e pegar uma coisa para comer, se a gente não fizesse esse caminho, ele gritava. Ele gritava, 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 e aí vinha o segurança do shopping, e vinha aquele, né? Era uma situação. E aí, assim, eu peguei, fui, parei de ir ao shopping também, porque ficou uma situação, assim, insustentável. Mas hoje em dia, né, depois de muito tempo, eu entendi que, na verdade, aquilo era uma birra, não era uma crise exatamente, né? Pode ser que em alguns momentos, que eu não consigo me recordar agora, pode ser que sim, que tenha sido crises devido a barulho, a situações e tudo mais, mas a questão era, a gente saía do shopping, ele via que ele não ia conseguir, ele parava. Entendem? A crise não, a crise deixa a criança completamente descontrolada. E aí, assim, o que eu quero deixar de dica aqui para vocês? Que vocês trabalhem essa percepção de vocês para perceber
quando é que sua criança tá querendo algo e tá fazendo esse escândalo, que eu falo que é escândalo porque eles gritam muito, né? E aí a gente também fica nervoso, a gente não sabe o que fazer, fica preocupado com o que todo mundo tá olhando. E aquela situação, né? Mas assim, é importante que vocês consigam perceber isso em vocês, porque assim, vocês conseguem achar o caminho do meio aí, de tipo, isso aqui desencadeia uma crise, isso aqui é uma birra, como que eu vou lidar com isso? Vou fazer um combinado, vou fazer um trato, ou eu vou riscar da nossa vida e só vou ir fazer algo, né, isso que desencadeia a birra. Quando ele estiver maiorzinho e aprender a lidar, né, são as escolhas que a gente tem que fazer, né, a gente, né, aquela frase lá, a gente tem que escolher as lutas que a gente quer lutar. E aí entra nesse balaio aí, vamos dizer assim, de que a gente vai querer fazer com essa situação. Mas o importante de tudo é o quê? Não ceder a tudo, né, que a criança quer e também se fortalecer psicologicamente, emocionalmente para lidar com essa situação. Porque senão realmente a gente não dá conta, tá bom? Espero aí que tenha te ajudado mais um pouquinho a esclarecer essa situação, né? De aprender a diferenciar, na verdade a palavra mais adequada é diferenciar essa situação. E deixa aqui suas dicas nos comentários, nos dizer o que já aconteceu com você, se você concorda, se você acha que sim, se você acha que não. Manda aí suas dúvidas pra gente conversar, tá bom? Beijo, beijo!